gloriosa ser escolhido por Deus para ser obreiro. Porque vocês não escolheram ser obreiro, foi Ele que escolheu vocês. Nós não sabemos o método, nós não sabemos a régua que Ele usou, mas Ele escolheu vocês. E eu vejo pela Bíblia, quando Ele escolheu os seus discípulos, Ele não foi nas faculdades, universidades, os cursos de teologia, não. Ele foi no meio do povo, Ele foi lá no meio dos pescadores, buscar obreiro para a obra dele. Aquele povo nunca leu Bíblia, não sabia pregar, não sabia administrar a igreja, mas foi chamado. E Ele disse: vinde após mim. E aquele povo seguiu a Jesus. Os discípulos seguiram a Jesus, aprenderam com o mestre dos mestres. Foi a boa medida, não é mesmo? Então ali eles foram aprovados por Deus. E eu estava vendo vocês aprovados por Deus. Coisa gloriosa deve ser esse obreiro e cuidar da seara do Senhor. Mas cada um tem a sua missão, não é mesmo, meus queridos irmãos? A minha missão é muito diferente. A minha missão, eu acho que é um pouco mais dolorida, porque eu trabalho o tempo todo com problemas, com lutas. Mas eu tenho um Deus muito grande, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E eu queria ler um versículo aqui com vocês. Quero somente deixar um versículo aqui, Provérbios 16:3, que diz assim: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, um momento que nós olhamos e ficamos desiludidos, ficamos descrentes, ficamos desencantados. Mas nós somos crentes, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Jesus que caminha conosco, que cuida de nós todos os dias. E o nosso Deus é muito maior do que essa crise que está aí. Então nós temos certeza que a vitória virá para o povo de Deus. E outra coisa, nós temos a promessa de uma vida eterna. O novo céu e a nova terra, e o novo céu e a nova terra nos esperam. Então nós não precisamos ficar desiludidos, descrentes com esse mundo que está aí na nossa frente. Mas irmãos, o que eu venho falar aqui é uma coisa difícil de falar com vocês. Mas eu preciso falar porque é a minha função. Porque está se aproximando as eleições. E eu costumo e procuro muito ser obediente ao meu ministério. Eu respeito a palavra do meu ministério na minha vida. Se é para ir eu vou, se não é para ir eu não vou. Se é para ser eu sou, se não é para ser eu não sou. Porque assim eu sou abençoado. Tenho certeza que sou, por ser obediente ao ministério. Eu obedeci o ministério para ser candidata a vereadora. Fui 3 vezes e fui abençoada e pude abençoar muita gente. Como vereadora em São Paulo, eu tenho certeza que pude ajudar as pessoas de São Bernardo do Campo, porque tenho a bênção de Deus na minha vida e no projeto que Ele tem para a minha vida. E só quero ser, irmãos, política até o dia que o Senhor quiser. No dia seguinte eu não quero mais, porque aí eu saí fora. Eu já saí fora do plano de Deus. Por isso quero ser obediente ao meu Deus. Sempre quero ser obediente ao meu Deus e ao ministério da minha igreja. E quando foi dessa vez que eu fui candidata a deputada, com certeza os irmãos vão falar: mas você não veio aqui, porque sou obediente. Mais uma vez eu obedeci. Eu fui candidata a deputada estadual da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E aqui é Belém, a minha casa. Me sinto em casa neste momento, porque aqui é minha casa. Mas eu obedeci e respeitei o compromisso com o candidato daqui que a nossa igreja tinha. E não vim aqui pedir o voto de vocês. Vim aqui uma vez pedir oração. E sei que vocês oraram por mim, eu fui abençoada e fui eleita com mais de 100 mil votos. Mas vocês têm uma representação, que sou eu. Eu sou representante também de vocês, porque eu represento a minha igreja na Assembleia Legislativa. Por isso vocês podem usar e abusar do meu gabinete e da deputada Marta Costa. Mas novamente estamos aí com nova eleição. E eleição é coisa muito difícil, irmãos. Eu sei que nosso momento é muito difícil. Mas nós precisamos ser obedientes. E novamente temos candidatos e vamos ajudá-los a chegar lá. Não é fácil uma eleição. E ainda mais quando nós somos do tamanho de Davi. E o Golias está lá fora, um gigante na nossa frente. Mas irmãos, eu olho para Davi, a história que a Bíblia conta de Davi é uma coisa muito interessante. Davi, ele era muito formoso, diz a Bíblia, mas era pequeno.
Davi era corajoso, mas ele não tinha arma. A Bíblia diz que Davi era ousado, mas não era nem do exército, mas era escolhido de Deus. E ele teve vitória porque obedeceu à voz de Deus. Davi foi solidário, porque aquela guerra não era de Davi, era do povo dele, mas não era dele. Ele foi muito corajoso também, porque ele nem olhou para o tamanho de Golias. Ele falou, eu vou enfrentar. Não foi mesmo? E foi e enfrentou. Mas ele teve uma visão. Com certeza essa é a visão que nós temos que ter neste momento. A visão de mostrar para o mundo o tamanho do nosso Deus. Davi olhou para aquele gigante e falou, agora você vem a mim com tuas armas, mas eu vou a ti em nome do meu Deus. Então ele teve essa visão de mostrar o tamanho do Deus dele. E é isso que nós estamos fazendo todas essas últimas eleições. Porque em toda eleição, os candidatos vinham à nossa igreja. Os nossos pastores, educados, bondosos e amorosos, sempre receberam todos os candidatos de uma maneira maravilhosa. Eles eram recebidos, falavam, pegavam os nossos votos, faziam suas promessas, iam embora. Alguns até ajudavam com aquela lata de tinta, um ônibus para uma viagem, aquelas esmolas para o povo de Deus. E iam embora com os nossos votos. E depois, irmãos, de eleito, não queriam mais saber da gente. Não nos atendiam, não falavam conosco, mesmo porque nunca tiveram compromisso nem conosco, nem com o nosso Deus. Iam embora com nossos votos. Mas graças a Deus, o ministério da nossa igreja teve uma visão diferente. Vamos colocar os nossos representantes que estão lá nos representando. E eu louvo a Deus por essa atitude, irmãos. Eu não preciso viver da política, irmãos. A minha função, eu sou fiscal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu passei no concurso no ano de 1986. Estou quase me aposentando. Mas eu louvo a Deus porque posso estar representando a minha igreja e o meu povo naquele lugar. Porque, irmãos, aquele lugar tem representação de todo mundo. Tem representação de engenheiro, de médico, de metalúrgico, tem até da ala gay, irmão. Tem dos espíritas, tem de todo mundo. E por que não vai ter lá uma pessoa que fala em nome da Assembleia de Deus? Temos que ter sim, irmãos. Nós somos cidadãos como qualquer um outro. Irmãos, o nosso povo paga imposto como todo mundo. O senhor não paga as suas contas? O senhor paga os seus impostos. Então o senhor tem que ter voz e tem que ser ouvido. Irmão, da hora que o senhor acorda até a hora que o senhor vai dormir, é a política que rege a sua vida. O senhor vai falar, não, não é, Marta, mas é. A hora que o senhor acorda, que o senhor acende a luz do seu quarto, o senhor está pagando uma conta. E essa conta, irmão, quem decide quando o senhor vai pagar é a política. O senhor abre a torneira para escovar os seus dentes, é um político que vai decidir quando o senhor vai pagar de água. Por isso nós temos que ter as nossas representações, para falar o que vocês precisam falar. Uma pessoa que conheça a nossa igreja, que saiba, que conheça as nossas necessidades, os nossos costumes e nos respeite. E que honre a nossa igreja. Por isso é muito importante, irmão, nós termos os nossos representantes. Então, irmãos, é difícil? É difícil. Mas o povo de Deus faz toda a diferença. Quando tem uma pessoa crente naquele lugar, irmão, a história é muito diferente. Eu vou contar uma experiência bem rapidinho para os irmãos. Eu fui 3 mandatos vereador em São Paulo. E no meu último mandato, o meu candidato a prefeito perdeu. E o outro subiu. E a guerra começou. A primeira coisa que aquele prefeito fez, irmãos, foi mandar para a Câmara Municipal de São Paulo, para a gente botar o kit gay para as escolas de São Paulo. E nós, a bancada evangélica, nós nos reunimos e armamos uma guerra dentro daquele lugar. E graças a Deus, aquilo foi reprovado e aquilo voltou para a prefeitura e ele vai levar para a casa dele quando ele sair daquele lugar. Porque as nossas crianças não precisam de kit gay, elas precisam de Jesus nas escolas. Eles querem proibir as Bíblias nas escolas, mas querem nas casas de detenção e nas cadeias. Por quê, irmãos? Por quê? Se a gente tiver Bíblia nas escolas, nós não vamos precisar de levar nas cadeias. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos de ter sim a nossa voz nesses lugares. É difícil, é duro, é duro. Irmãos, tem dia que dá vontade de sair correndo daquele lugar e não voltar nunca mais.
mas eu sei para que eu fui para aquele lugar. Eu tenho a minha missão também a cumprir. Cada um dos irmãos aqui tem a sua missão, e eu também tenho a minha. Então, nós temos que ter consciência de que nós unirmos, todos nós unidos, nós vamos fazer a diferença. Se nós estivermos unidos em torno de um projeto da nossa igreja, nós vamos fazer toda a diferença e vamos ser o nosso representante, que estará naquele lugar como um atalaia, para que leis não sejam feitas que venham de contra a palavra de Deus e contra a nossa igreja. Irmãos, eu costumo falar que o político da igreja, ele tem que funcionar como qualquer uma outra pessoa dentro da igreja, para o bom andamento da igreja. Aqui tem tesoureiro, tem porteiro, tem faxineiro. Tudo isso contribui para que a igreja caminhe. Tem os evangelistas que estão falando a palavra de Deus. E o político é a mesma coisa. Nós temos que abrir portas para que o nome do Senhor seja pregado em todo lugar, não importa onde. Nós temos que ser facilitadores para que a palavra de Deus possa estar em todo lugar dentro dessa cidade. Então, meus queridos irmãos, o que eu vim fazer aqui hoje foi pedir que os irmãos orem pelas próximas eleições. Mas não somente orem, apoiem o nosso candidato. A igreja tem um projeto político. Nós temos 27 deputados federais. E os irmãos estão vendo que diferença eles estão fazendo naquele lugar. Nós temos na Assembleia Legislativa, nós somos 5 da Assembleia de Deus, nós somos 20 deputados evangélicos e nós estamos ali trabalhando em prol do povo de Deus. Cada parte da sociedade, irmãos, tem a sua representação e nós precisamos ter a nossa representação. Então vocês são líderes, vocês são formadores de opinião. Cada irmão aqui dirige uma congregação, tem um povo, dirige, eu não sei, talvez coral, orquestra, mas é formador de opinião. Então ore, irmão, pelo projeto da nossa igreja. Como tudo que você ora, isso também tem que funcionar na nossa igreja. Nós precisamos, irmãos, ter voz naquele lugar. Irmãos, nós estamos caminhando por um momento muito complicado para a nossa igreja nessa terra. Cada vez o espaço está fechando cada vez mais. Os irmãos estão sentindo que isso está acontecendo. Lá em São Paulo, irmãos, há 2 semanas atrás, eu recebi um comunicado da prefeitura que qualquer evento de cunho religioso que nós mandássemos à prefeitura para pedir licença para a gente realizar na cidade de São Paulo, não será nem ao menos observado pela prefeitura. Mas isso eles mandam para a gente um ofício. Aí quando nós chegamos lá, eles fazem uma festa. Ah, Assembleia de Deus, que maravilha e tal. Quando a gente sai, esquece. Eu votei um projeto contra o prefeito do IPTU. E ele me chamou a minha bancada e perguntou se a gente votava. Eu disse para ele, eu não voto. Por que você não vota? Eu falei, porque eu tenho uma igreja. E a minha igreja não quer que vote. E eu não vou votar, porque eu obedeço a minha igreja. Ele olhou para você, porque você tem igreja, você devia votar. Me ameaçando. Eu falei, porque eu tenho igreja, eu vou votar contra. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. Aqui existem 2 grupos. Um ganhador e outro perdedor. Eu sou o grupo ganhador. Eu falei, engano o seu, prefeito. Quem perdeu a eleição foi o meu candidato a prefeito. Eu ganhei a eleição. Eu aperto o botão e voto contra você. Porque eu tenho mandato. E assim fiz, irmãos. Obedeci a minha igreja e votei contra. E ele começou a negar todos os eventos da minha igreja. Eventos bobos. É um palanque, fechar uma rua, um som, coisas que isso para a prefeitura não quer dizer nada. Mas ele negava todos, irmãos, todos. Eu fiquei quieta, o que eu poderia fazer? E um certo dia ele me chamou de volta. Nós estamos negando os seus eventos, como que você está fazendo na igreja? Eu falei, eu não estou fazendo nada. Eu vou na igreja e falo, olha, eu não tenho palanque, eu não tenho som para dar para as igrejas. Não posso, não tenho autorização para fechar a rua nenhuma da minha cidade. Quando era o outro prefeito, que era amigo da igreja, ele fazia, mas esse não é amigo da igreja, ele não faz. Mas assim você está acabando comigo na sua igreja. Eu falei, eu não, você. Eu não tenho por que mentir. Irmãos, esse é o procedimento dele conosco. E agora ele dá os eventos. Porque ele sabe que estava jogando contra ele mesmo. Agora ele está dando de volta os eventos. Então, irmãos, é assim que nós precisamos ter a voz que fala por nós. É
fechar uma rua, irmãos. Ia fazer um evento à igreja, uma tarde de sábado. E pedi para a menina que trabalha comigo, vou lá despachar esse ofício. E de lá, ela foi no CT. De lá ela me liga, Marta, não pode fechar. Por quê? Porque o diretor está falando que nessa rua passa uma linha de ônibus e a linha de ônibus não pode ser desviada. Então, deixa eu falar com esse diretor. Eu falei com ele, olha, eu moro perto do Largo São José do Belém. E o Largo São José do Belém não passa uma linha de ônibus, passam várias. Os irmãos conhecem, né? Passam várias linhas de ônibus. E vocês fecham o Largo São José do Belém uma semana para o padre fazer quermesse. E agora você não fecha a minha rua uma tarde porque eu sou evangélica. Não precisa fechar. Eu vou para a imprensa e vou falar que estou sendo discriminado por ser evangélica. Não precisa fechar. Ele falou assim, bom, é o seguinte, vereador, eu era vereadora na época, é o seguinte, aí no Belém é uma diretoria, aqui é outra diretoria. Eu falei, olha, quando eu faço uma lei, eu faço para a cidade de São Paulo, eu não faço uma lei para o Belém e outra para o seu bairro. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. E ele pegou e fechou a rua e nós fizemos o evento, que foi uma bênção para nós. Irmãos, eu conto essa experiência, agora não é para mim, é para o meu Deus, porque eu tenho a minha missão e estou cumprindo. Eu estou naquele lugar, eu estou cumprindo uma missão. Eu não sou política, irmão, eu sou crente e estou caminhando para o céu. Eu estou ali numa missão. Então, por que eu conto essas experiências? Para os irmãos terem noção da importância da gente ter o nosso representante. Porque a gente passa muita dificuldade, irmão. As nossas igrejas, a direção, vocês, quem dirige igreja, conhece as dificuldades que nós temos. Então, eu nasci no berço evangélico, louvo a Deus por isso. Nasci na Assembleia de Deus e estou esperando o arrebatamento da igreja na Assembleia de Deus. Então, irmãos, eu sei das dificuldades que nós temos. Eu nasci nos braços de um pastor e vi tudo que ele passou e passa ainda por isso. Mas hoje nós temos voz, nós temos que ser respeitados. Vocês são um povo abençoado, um povo escolhido por Deus. Por que vocês vão ser tratados com desdém? Não, Senhor, vocês são senhores do céu. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, nós temos que ter todos os direitos como todo mundo. Então, meus queridos irmãos, me perdoe a maneira de falar. Orem, ajude e apoiem os nossos candidatos. Nós precisamos. Aqui vai ter um candidato, em São Paulo nós vamos ter. Eu sei, irmãos, quem tem a família em São Paulo, não custa telefonar, não custa pedir para que ajude o projeto. Vamos estar unidos, vamos fazer uma corrente em torno do projeto da nossa igreja. E aí, irmão, a Assembleia de Deus será vitoriosa. Então não deixe de orar por nós, os políticos. Nós precisamos muito da oração de vocês. Irmãos, eu tenho o meu coração para Deus. Eu não me corrompo porque a minha primeira prestação de conta é para o meu Deus. Eu estou caminhando para o céu. E essas coisas desse mundo não me prendem. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça para Ele na minha vida. Então, irmãos, quando eu fui candidata a primeira vez que eu cheguei na Câmara, irmãos, o primeiro ano para mim foi uma luta muito grande. Porque eu não conseguia me encontrar naquele lugar. Era muito difícil. Eu entendo a política de uma maneira, mas a politicagem eu não conseguia aceitar. E foi uma luta muito grande. Muitas vezes, irmãos, eu saí da Câmara e falava com meu esposo, eu não quero nunca mais voltar nesse lugar. Isso é um antro de perdição. Mas Deus me deu uma visão diferente. Enquanto eu estiver naquela cadeira, eu posso ajudar muita gente. E é isso. Se eu conseguir ajudar uma pessoa por dia, eu já fiz muito. Então, naquele lugar, eu consigo fazer muitas coisas para o meu povo. Então, irmãos, eu quero que os irmãos continuem orando por nós. Ore por mim. Aqui vai ter um candidato. É o irmão Mário. Ele está aqui, é o Mário Dantas. Nós estamos abrindo um escritório que é meu, irmãos, não é do Mário, é meu. Eu estou colocando aqui na porta para atender vocês. E eu quero que os irmãos tenham em nós o apoio, a ajuda que os irmãos precisarem. O meu telefone, irmãos, o meu celular, ele não é desligado. Ele vive 24 horas por dia ligado. Eu ligo na tomada e deixo ele carregar na minha cabeceira. Porque eu tenho um compromisso com o meu povo. Eu fui passar um dia numa casa de praia de um amigo meu. E lá ele falava assim, desliga esse celular, desliga esse celular. Ele é filho de pastor. E eu falava, eu não posso, eu estou longe da igreja, longe do escritório, longe do gabinete. Eu não posso fazer isso. E não desliguei. Quando eu cheguei à noite em casa, irmãos, 8h30, 9 horas, ele me ligou, o meu amigo. Disse assim, Marta,
Ele é filho do pastor Rubens Pinha. Os irmãos conhecem o pastor Rubens Pinha. Naquele tempo ele era lá de Taipas. E ele disse assim para mim: Marta, aconteceu um acidente com o irmão da nossa igreja. O carro virou, pegou fogo. O corpo do irmão está lá estendido no chão. E o rabecão só veio buscar o corpo 6h30 da manhã. E agora os irmãos, o culto acabou, os irmãos estão passando, está todo mundo lá e o corpo do irmão estendido. Eu falei: me aguarde um pouquinho. Na mesma hora, peguei o telefone, liguei para o serviço funerário. 10h30 da noite recolheram o corpo do irmão. 4 horas da manhã o corpo chegou na igreja. 10 horas da manhã eu fui para o enterro do irmão. Cheguei lá, olhei para ele e falei: Rubinho, se eu tivesse desligado o telefone, eu não teria atendido esse pedido. Então, irmão, nós temos que ter compromisso. Compromisso e compromisso. E nós estamos para servir. Quem chama Deus de Senhor é servo. E Ele é o Senhor. E quando Ele é mestre, nós aprendemos. Mas quando Ele é Senhor, eu sou servo. Então, Ele é meu Senhor e eu sou servo. Então, meus queridos irmãos, orem por nós. Levem essa palavra. Pensem nessas palavras que eu falei com os irmãos. E vamos trabalhar, vamos estar unidos em oração, porque tudo tem que ser na direção e na vontade do nosso Deus. E tenho certeza que chegou o tempo. Já chega, irmão, a gente não tem representação e não ser tratado da maneira que nós merecemos. Nós somos o povo escolhido de Deus e estamos caminhando para o céu. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a nossa irmã Marta, ela falou-nos aqui, e nós temos feito através da irmã Marta, desde o tempo que ela era vereadora, embora fosse vereadora pelo município de São Paulo, ela ajudou a muitos irmãos aqui. Muitos irmãos nos procuraram, e através de um telefonema dela, através da assessoria. Vocês querem só ver? Pastor Valdir. Meus amados, a Bíblia nos manda ser sempre grato ao Senhor, e os nossos irmãos estão nos ajudando. Nós estamos ali no Orquídea, já a segunda vez, e a primeira vez passei há 5 anos, e agora estou 4 anos e 2 meses. Mas no segundo ano que nós chegamos ali no Orquídea, nós tínhamos uma família que está nas Palmas, agora uma congregação que nós abrimos ali, com a permissão do nosso pastor. E esta irmã, a irmã chama Daniela Freire da Costa, então é o sobrenome dos nossos irmãos. E ela tem esse filho que ele estava lá no Maranhão, e a mãe aqui, ele sofreu um acidente, irmão, de moto com um carro, e ele quebrou o fêmur. E ela nos procurou chorando com a esposa que estava aqui, não tinha, o moço estava já na maca há 1 semana, e não tinha como, parece que estava vendo uma cobrança para fazer a operação ali, irmão, daquelas crianças, das pessoas que estavam ali. Eu procurei o pastor, nós oramos, falei: pastor, eu gostaria que o senhor pudesse conversar com a nossa irmã Marta, para que nós pudéssemos resolver esta causa lá no Maranhão. Nós estamos aqui, mas nós confiamos em Deus que o Senhor possa vir, irmãos, dar vitória para esta mãe que está sofrendo aqui conosco, faz parte da nossa igreja. E o pastor conversou com a irmã Marta, e a irmã Marta ligou, irmãos, lá para o Maranhão, e depois de 2 dias, se não me engano, um dia o moço foi operado, e graças a Deus, irmãos, deu tudo certo, para a glória do nome de Jesus. Então nós estamos aqui gratos a esta bondade da nossa irmã que intercedeu ali junto aquela medicina, aqueles irmãos, e o filho da nossa irmã foi ali operado, irmãos, e graças a Deus por isso, amém? Deus abençoe a nossa irmã. Ela tem trabalhado pelo nosso povo, que ela diz, isso é importante, né? A Esther trabalhou pelo povo de Deus, e nós precisamos disso, irmão. Vamos interceder ao Senhor e contar, irmãos, aleluia, que o Senhor possa continuar nos dando a vitória. Deus abençoe. Obrigado, pastor.